Um, dois, três, gravando podcast, o pior governo de toda a história do Brasil. Episódio 5, o início da ditadura militar. Do ponto de vista da governança, um dos melhores governos do Brasil, em termos de infraestrutura e tal. Depois de liberdades individuais, tal, era uma ditadura militar, né? Mas vocês vão ver que não era a ditadura militar, né? Talvez seja o terceiro ou quarto pior governo do ponto de vista das liberdades individuais. Castelo Branco, né? Era um cearense, um cabra safado, um cabra gente boa. Então eu vou analisar sobre esses nove condições de critérios de análise. Em que situação o país se encontrava, a governabilidade, como deixou o país, cenário mundial, governança, implementação de estruturas, distribuição de rendas, corrupção e assim por diante. É muita coisa para falar. Ele fez parte da Força Expedicionária Brasileira, foi lutar lá com os pracinhas, aí entrou em contato com os italianos e os americanos, e principalmente os americanos que tinham que fazer o estudo lá. Toda a parte dele, uma parte da formação dele é francesa, que ele fez a escola de exército na França, e depois fez a escola de exército nos Estados Unidos. Então era extremamente voltado a essas duas linhas. Acabou com o pluripartidarismo do país, né, que só fechou tudo aquele monte de os 33 ou 30 partidos que tinham, como tem hoje, que é só para ficar pegando verba tal, não sei das quantas, e criou dois partidos, a Arena e o PMDB. Os principais objetivos da intervenção militar, o segundo que é oficial, né, era acabar com os nacionalistas reformistas, que era o partido do PTB, era do pessoal de Getúlio Vargas, o Jango, o Leonel Brizola, e o projeto de reforma de base do governo João Goulart, e institucionalizar a ditadura militar. Hora da fofoca, né? Não era bem isso, né? Nós vamos ver lá na frente e tal, né? Que teve a marcha do não sei das quantas e tal. Estava nascendo na igreja a teologia da libertação e tal, e a igreja achava que os padres eram os padres comunistas. Não era padre comunista, né? Porque, veja, existem dois tipos de... Existem esse tipo de igreja. A nossa da igreja católica. A igreja católica, que ensina teologia, tá, as freiras, assim, de caridade, os monges, assim, lembra o filme do Robin Hood? Então, tem o monge e tem o cardeal. E tem o cardeal e tal, que são o pessoal da igreja romana, que controla a estrutura social da igreja de pegar o dinheiro. E nessa estrutura, naquela época, só tinha o da direita, agora tem duas igrejas. A igreja fascista e a igreja humanitária, tal, que o pessoal fascista diz que é comunista. Eu não sou comunista, a igreja não distribui dinheiro de ninguém, ela só pega dinheiro de um e manda para outro. Mas são pessoas que não estão aí com política, nada disso, que são a igreja da caridade. E também tinha, então, na educação, toda uma estrutura, Guimarães Rosa, são pessoal que fugiram da ditadura, o pessoal de Portugal, da Espanha, um bom grupo de pessoas dessas vieram para o Brasil, assim como os judeus, os sefardistas e tal. Então o Brasil é um país muito estranho, ó, porque veio todos esses comunistas socialistas do lado de cá, e aí toda a educação é criada por esses. Depois a gente não sei se vou ter tempo para explicar isso aqui, contar as histórias, né? Toda a estrutura da USP e tal, e que fez o regime militar, e que fez o projeto nuclear submarinos, era do pessoal do judeu, era dos portugueses, espanhóis, e todo o pessoal que eram todos socialistas, tá certo? Só que não eram os trotskistas, não eram os comunistas fascistas, de mandar prender, mandar para a Sibéria tal, que é o Putin. Tá certo? Era da Suécia, da Dinamarca e do conhecimento. Então essa é uma história, por isso tem que ser reescrito, repensado para a gente pensar a história. Os generais, quando eles contam a história, assim, os sargentos e os cabos tal, não tiveram participação nenhuma. Nós somos os heróis, tal. Somos os heróis, cacete. Era a base tal, dali do comunismo, tal, da favela, né? Lembra dos marinheiros da Guerra do Paraguai e tal. E o da esquerda também. Porque não interessa para a esquerda dizer que o militar, tá, o soldado da PM, da Polícia Civil, é o cara que luta. Não, são nós, intelectuais da USP, que escrevem os livros. São os dois bandos de babacas. Agora, tem muito general de alto nível. Vamos ver que o Castelo Branco era de alto nível, o Lott, e tem muitos generais aí nossos de alto nível, né, porque foi feita uma limpa lá no Exército. Hoje o exército, tirando um ou outro, o que a gente chama o cabeça de prego, existe um monte de generais que não é de esquerda, que nem a igreja fala. Isso aí é preconceito, é bullying.
são pessoais de cunho socialistas e nacionalista. Então ele era um cara extremamente inteligente, publicações em sites militares, escreveu alguns sites militares, deixou 3 mil documentos manuscritos, ele era parente lá de um escritor, escreveu família de José de Alencar, era um homem extremamente culto. A guerra revolucionária é uma luta de classes, de fundo ideológico, imperialista para a conquista do mundo, tem uma doutrina, a marxista-leninista. É uma ameaça para os regimes fracos e uma inquietação para os regimes democráticos. Perfaz com o elemento da Guerra Fria, de Lenin, né? Acho que o Trotsky era o sociólogo e o Lenin que era o militar. Nacionalismo. O nacionalismo é uma posição decisiva para uma nação, sobretudo na época atual. Não pode ser uma panaceia para os seus males, nem uma operação de guerra, né, que está sendo feita nos Estados Unidos. Muito menos para uma conspiração de sentido internacional. Seus grandes males atuais são principalmente 2 nos países subdesenvolvidos. O desvinculamento com o meio, outro, o de ser às vezes instrumento nacional e internacional do comunismo soviético. E também o grande penário dos ditadores e candidatos a ditador, ou seja, né, de privatizar tudo e tal, né? Como será privatizar a Ford, a GM, privatizar a IBM, a Microsoft? Não tem sentido, né? Você tem que ser nacionalista, vamos garantir emprego aqui, tem que vir os impostos, as empresas todas têm que pagar impostos aqui, não pode falar mal do brasileiro, tem que dar uma educação, pagar salários e tal. Mas o nacionalismo não pode ser, para ser usado, que nem o Lula, o pessoal quer usar, para ficar privatizando e tal, para botar nos cargos, né? Botar o Lobão tal, na Petrobras e tal, e que aconteceu o Mensalão e o Petrolão. Veja, é um homem de alta visão. Não tem só burro no exército, como não tem só burro na política. Mas a gente só, parece que houve um período de 30 anos que a gente só ouve os burros, né? Em que situação o país se encontrava? Condição de governabilidade não deixou o país. Era um caos político total, ninguém queria ser o primeiro-ministro, né? O João Goulart, o cara queria botar o João Goulart para correr, aí ele virou parlamentarismo, aí o Tancredo Neves, né, caiu fora, tal, né? Aí o João Goulart conseguiu aprovar lá o parlamentarismo, tal, aí os outros 3 também, alta inflação, endividamento no FMI, investimentos externos se esvaiaram, boicotaram a tríplice reforma fiscal e financeira. A direita católica lutando com o que se pensava ser a atuação de padres comunistas, teologia da libertação e tal. Então a situação era muito complicada. Tá certo? Era muito complicada. Aí, ó, o jornal Carioca, Correio da Manhã, colocaram em sua primeira página 3 editais seguidos, com o seguinte título: chega, basta, fora, contra João Goulart. Ou seja, o jornal não pode chegar para dizer para o presidente assim, vamos para a rua, né? Mesmo pro Bolsonaro, pro Lula, para qualquer um, né? Você não tem que fazer uma eleição, tem que fazer um movimento social e tal, mas democrático ou um congresso, alguma coisa, né? O jornal não pode sair desse jeito, ó. A marcha da família com Deus pela liberdade, né? Era o lado fascista, a Liga dos Camponeses e assim por diante. Papel de Costa e Silva. Então existiam 2 alas no exército, a ala do lote, do Castelo Branco, tá? Falei, vamos arrumar essa merda. E aí depois que você arrumou a merda, trocou o pneu, tal, o carro anda sozinho, eles vão andar sozinho. E existia do Costa e Silva, tal, que era ligado ao americano, tal, ao Nixon, tal, não, nós vamos fazer arrochar aqui, nós vamos acabar com os comunistas, a teoria da libertação, o Paulo Freire, com a educação, tal, e vai fazer tudo Skinner, né? São ratos e cachorro, né? Vamos treinar assim, né? E não, tá certo? Só que os caras sabiam, né, que eles eram seres humanos, temos que lembrar que são militares, professores são humanos. Eu tenho vários colegas professores fascistas e tenho lá vários colegas professores meus que são melhores do que eu, são socialista, comunista, não do Lenin, né, do exército, e mandar para a Sibéria, né? Então, na versão do general Newton Cruz, os militares daquela época estavam divididos. Na caserna havia 2 grupos. Os castelistas, devido à oposição do Castelo Branco, que acreditavam que poderiam arrumar a casa e voltar para o quartel o mais rápido possível. E os cotistas, alinhados ao general Costa e Silva, que em nome da caça dos nazi comunista, do serviço de inteligência, financiado pelos Estados Unidos e também pelos os judeus, tal, que estavam apavorados, né, aquela mortandade na Segunda Guerra Mundial, tal. Então enfiaram todo o patrimônio dele, todo o dinheiro nos Estados Unidos para dominar aquilo lá, um exército, e para qualquer ideia de um comunismo, de um fascismo tal, sair caçando, né, o que agora está acontecendo lá em Israel, né, dessa forma absurda, né.
A versão dos seus apoiadores, o governo João Goulart foi marcada pela abertura de organizações sociais, estudantes, organizações populares, trabalhadores ganharam espaço, sindicatos, com a preocupação das classes conservadoras, né? Empresários, banqueiros, igreja católica, militares, a classe média abastada e tal. Então foi a reação, né? Então estava pronto uma guerra civil, tá certo? Ó. Lá no sul e em alguns lugares do norte, os comandos do exército eram mais socialistas e tal, e tinha os de direita e estava vindo para uma guerra, né? Precisava fazer alguma coisa. Cenário mundial, era a Guerra Fria, Vietnã, o governo Nixon, os judeus enviando maciça quantidade de dinheiro de evasão fiscal para Israel, mas os americanos e britânicos estavam empenhados em ajudar os países emergentes a se reestruturarem e fazer uma reforma educacional e tecnológica, né? O PSCC, o Harvard, o projeto nuclear brasileiro e tal. Então estavam interessados que isso aqui não virasse comunista e nem fascista, né? Porque os judeus não queriam de forma alguma que isso aqui virasse fascista para uma caça aos judeus novamente. E que o judeu tem um problema, né? O judeu é judeu, ele não é brasileiro, não é americano, ele é judeu e vive mandando remessas de dinheiro lá para os seus companheiros. E um governo que começa a querer acabar com isso, os caras ficam de cabelo brancos, né? E os americanos estavam empenhados no desenvolvimento nacional dos outros países, tal, pelo menos por uma época, né? Então ele tinha um apoio de cima, né? Só que tem, né, que nem nos Estados Unidos, existe o Partido Democrata e o Republicano, né? Você tem o Trump agora, mas você podia ser a Kamala Harris, né? Podia ser hoje um outro cenário. Qual foi o papel da implementação de mudanças estruturais e permanentes no desenvolvimento e emancipação social? Ele fez um programa de ação de governo que visava, de tudo, vamos lá, o pai nasceu com o objetivo, combater a inflação, aumentar os investimentos estatais, reforma do sistema financeiro nacional, diminuir as desigualdades regionais norte e sul, atrair investimento externo, né? Isso aqui parece uma mistura de FHC com Lula, né? Veja, a primeira parte toda é o programa FHC. E as desigualdades norte e sul é o programa Lula, né? Você não é ditador, né? Isso é um empreendedor, né? Era um cearense, escritor, porra. Fez uma reforma no exército, o resto era quase que nem o Supremo Tribunal Federal. O cara ficava 25 anos, 20 como general lá. Ele acabou com a farra, o cara tinha que se depois que virava general, tinha que depois de 12 anos sair de lá, para não virar cabide de emprego, não se estabilizar, os coronéis, tal, um monte de coisa. Estou falando muito rápido por causa do tempo, para não ficar muito extenso, para vocês ficarem me ocupando. Fez uma reforma tributária, reforma financeira. A reforma financeira acabou gerando, ele liberou os preços, e aí houve um aumento generalizado de preços lá. Fez uma reforma bancária, criou o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Nacional de Habitação, o Sistema Financeiro de Habitação, o BNH, a Nossa Casa Nossa Vida, só mudou o nome. O Lula não fez nada. E os empréstimos bancários no mercado nem o FHC, os empréstimos bancários externos foram facilitados para ter dinheiro. Foram iniciadas negociações com o Paraguai, com a construção da Itaipu, criando o Código Tributário Nacional, o Estatuto da Terra, o Banco Nacional de Habitação, o Banco Central, a FUNABEM, a Bolsa de Valores, né, a Lei do Mercado de Capitais, a Zona Franca de Manaus, o Código Eleitoral. Qual ditador cria Código Eleitoral? Era eleição no Congresso, voto em mim ou pra cadeia. Não, ele criou porque ele ia cair fora. O FGTS, a Sudan, a Suframa, a Embratel, a Serbrug da Amazônia, a Sudesul, o Código de Mineração, assim, foi tirando Getúlio Vargas, foi o melhor presidente do Brasil. Depois dele veio Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek só fez Brasília lá, tá certo? E algumas coisas. Não tem mais nada. Era o bambambam do namorador, tal, amigo lá do arquiteto, lá Niemeyer, tal. Previdência Social, né, unificou as várias previdências, que abriu o crédito para consumo e trouxe começou a trazer as multinacionais. Então, em geral, um professor da USP, em 64, ganhava 30 mil dólares. Dólares! Tá certo? Em dólares, tem que falar em dólares. O juiz ganhava 30 mil dólares, 150 mil reais. Tá certo? Um amigo meu era professor de escola particular, ele ganhava uma variante ao salário dele por mês. Uma variante, ou seria hoje, uma SUV, 150 mil reais por mês. Então houve no começo lá um negócio, mas não tinha gente para trabalhar. Você chegava e você tinha emprego
E aí quem tinha emprego era rei, todo mundo, toda a classe média, você era pobre, estudava, já era classe média rica. Porque não tinha para trabalhar em Embratel. Quem ia trabalhar em Embratel? Não tinha nada, não tinha ninguém. Abriu estrada para tudo quanto é lado. Então, governança, excelente. Ou você faz ou vai para cadeia, né? Pô, melhor sistema de trabalho, né? De obrigar alguém a trabalhar. Mas você vai ganhar 30 mil dólares, tá bom, você vai viajar pela Europa. Distribuição de cargos em nível de corrupção, né? Segundo o pessoal da Petrobras, né, isso é fofoca, não conta para os outros e tal, né? Quando o Lula entrou, ele inverteu, né? Porque na época dos militares, os caras faziam cagando nas calças, mas chegavam lá nos políticos, como que era de praxe, né? Olha, nós vamos abrir uma estrada, vai ficar 10% aqui, 20% ali e tal. Ele disse que o ACM tinha a pastinha de todo mundo, do regime militar, né? Então, quando ele chegava, alguém indicava alguém lá na Bahia, lá para ser prefeito lá do grupo dele, falava, você vai entrar, mas você só rouba 20%, se você vai para cadeia. Então, assim, não era essa festa de hoje, não é essa festa dos últimos 30 anos que está aqui no Brasil. Então, assim, isso, conversa com o pessoal da Petrobras, conversa lá com o mensalão, vai bater um papo com os caras. Agora, responsabilidades individuais, não foi as piores, mas não foi as melhores. Ele criou a lei da imprensa, dissolveu vários órgãos, o Congresso Nacional não queria aprovar as leis e fechou por 2 meses, criou aí de 1 a 4. Bom, então, aí nós temos que descontar um monte de coisa, né? Mesmo descontando um monte de coisa aí, você não governava com o Carlos Lamerda, né? Caçou o Carlos Lamerda, Café Filho, fechou todo aquele negócio lá para poder governar, porque o Carlos Lamerda queria derrubar o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, o Jânio, o Jean Goulart, não tem como governar com a UDN e a UDR. Aí, desempenho, né, no crescimento do PIB, veja que aqui, deixa eu botar minha fotinha aqui, porque não aparece o mouse na gravação. Então tá vendo aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? O crescimento de 60 a 69 foi um milagre econômico, né? Os Estados Unidos estavam interessados que a gente progredisse. Eu já estou com 17 minutos aqui, não dá para falar, né, na televisão, um monte de coisa que for correndo aí. Depois eu vou fazer só sobre fofoca, um podcast sobre as fofocas. Olha aqui, ó, tava estagnado até 49, até 60 e pouco, tal. E depois teve o boom econômico, foi na época do governo Castelo Branco e depois no Costa e Silva, né, porque veio no vácuo. Distribuição de renda não teve nenhuma, do ponto de vista social, né? Só que houve um maior crescimento da classe média da história. O pessoal que trabalhava em Embratel todo ganhava 20 mil dólares, 30 mil dólares, tá certo? Os funcionários baixos ganhavam 8 mil, 10 mil, 15 mil dólares. Mas houve o maior crescimento econômico da história. No seu processo sucessório não teve como brigar, e aí entrou o Costa e Silva. Aí ficou uma divisão entre ele e o Costa e Silva e tal. E aí o que ele fez? Ele foi lá, criou uma lei. Esse agora da fofoca, não esse da fofoca aqui, deixa eu ver aqui. Ele dissolveu os atos 1 e 4 quando o Costa Silva entrou. Aí, mas o seu Costa Silva era presidente, era general, ele pegou e criou o AI-5. Aí veio o AI-5, onde ele veio realmente a ditadura, e aí começaram a sequestrar o pessoal que era embaixador, os maiores, e aí na hora começou a ter um monte de morte. Porque no Castelo Branco só tinha caçado e andado para o exterior, né? O FHC foi para a França, o Serra foi lá para não sei das quantas, o José Dirceu foi para Cuba, tal, uma cadeia para aqui, uma cadeia para ali, mas as cadeias eram só para os militares, os sargentos. Depois foi em Costa e Silva que a merda foi pro vinagre, tá certo? Então, aí ele sacrificou a vida própria dele, né? Porque ele morreu num acidente de avião. Não foi um acidente de avião, né? Foi um assassinato, né? Diz que ele perdeu, segundo o pessoal da piada da época, diz que ele perdeu a cabeça por uma Raquel de Queiroz, né? Ele foi visitar a Raquel de Queiroz e na volta ele estava num avião e veio um avião, imaginem, em 1967, com aquele espaço aéreo de Brasília, ali dentro do Ceará, com Gol, não tinha nem TAN, não tinha Gol, nada assim, né? O avião da FAB veio e bateu na cauda dele, do avião, na asa, na asinha dele aqui, o avião dele caiu. Um acidente, o avião veio, bateu assim, derrubou a asinha dele e o cara pulou fora. Foi assassinato, né? Ele bateu de frente com os caras para uma democracia, ele arrumou a coisa e tal, e era um democrata, que nem o Lorde e tal.
E aí, quem são os heróis desse país? Eu pergunto para você, quem são os heróis desse país?